Olá a todos, muito prazer, eu estou Margarete Áquila e hoje nós vamos fazer a aula magna de um curso da turma de 2025 do Círculo Escola de Autoconhecimento e Espiritualidade. Nós teremos essa jornada durante esse ano. Já estamos no 5º ano desse curso, com mais de 500 alunos que foram formados, e hoje vou falar um pouquinho de que você pode esperar desse curso, né, de autoconhecimento e espiritualidade. É muito importante o autoconhecimento na nossa vida de hoje, porque percebemos que a saúde mental está cada vez mais decadente, as pessoas estão com muita dificuldade de manter-se ou manter o equilíbrio, manter as boas relações no mundo, fazer com que sua vida fique equilibrada, mesmo porque todas as pessoas estão meio que no limite, estão sem paciência, estão sem condições de analisar adequadamente as suas relações e lidar com todas as demandas da vida. O mundo tem mudado muito, tem acelerado bastante, e isso está dificultando com que acompanhemos tudo isso, com todas as exigências que hoje a vida nos traz. Para isso, então, essa jornada. Quantas vezes eu quero entender o que está acontecendo comigo, eu quero entender as minhas dificuldades, quero entender como lidar, às vezes, com pessoas difíceis, com situações difíceis, com as minhas necessidades também dentro disso tudo, né? E o curso ele visa isso. Mas ele visa isso e ir muito além disso, porque nós vamos abranger esse curso em 3 grandes dimensões que nós vamos falar aqui na nossa conversa de hoje. Nós somos seres divinos em essência. Nós temos uma essência magnífica, né? Tudo o que, ou para onde nós vamos, ou quanto nós evoluímos, não é algo que venha de fora, né? Mas é algo que já está dentro. Dentro de nós já temos toda a capacidade evolutiva, temos toda a capacidade de encontrarmos a paz. Então, em essência, nós temos uma mente em paz, harmônica, sabendo lidar com as demandas internas, sabendo lidar com as demandas externas e conseguir fazer, né, esse composer, esse jogo da nossa vida para que ela seja harmônica na maior parte dos momentos e dos desafios da vida. Mas se eu tenho esse potencial todo dentro de mim, por que é que eu não consigo fazer com que isso seja prático, com que isso seja normal no meu dia a dia? Por que que eu me sinto mal? Por que que eu engasgo? Por que que eu me paraliso diante do medo? Por que que eu não sei conversar e falar aquela resposta adequada para as situações da vida, né? Por que que isso é tão difícil para mim? E a ideia é que trabalhemos isso durante essa nossa conversa. Como é que a gente pode fazer para que essa essência venha à tona, para que o equilíbrio aconteça de dentro para fora, independentemente dos eventos que estão acontecendo na nossa vida? Por isso que eu vou falar então das 3 dimensões do ser. Não basta compreendermos os nossos comportamentos apenas para que a nossa vida dê certo. Nós precisamos ir além disso, além dos comportamentos. Para isso vamos falar das 3 dimensões do ser que abrangem tanto o eu ego, né, eu matéria, como também esse eu espiritual energético. Como é que as energias fluem dentro de todas as experiências da vida, falando aí do eu espiritual, e a dimensão desse eu essencial, né? Esse eu que uns chamam de centelha divina, outros chamam de eu essência ou eu superior, tanto faz qual é a terminologia, mas que eu entenda que existe um potencial em mim que eu preciso desenvolver. Nós vamos falar dessas 3 dimensões durante o curso. Vocês podem ver aí que eu dou um exemplo
genérico, é lógico, tem vários tipos de definições, mas eu coloquei uma abrangente para que a gente possa compreender essas dimensões do ser. E eu coloco os corpos multidimensionais, que nós temos aí basicamente 7 corpos multidimensionais. Como somos seres muito além da matéria, nós somos seres transcendentes, temos energias que estão ligadas a nós e que nós não compreendemos e que nós também não acessamos, embora elas existam. Então eu coloco aí o primeiro corpo, que é o corpo matéria, que é esse corpo de terceira dimensão que nós tocamos, que nós sentimos. Depois existe o corpo etérico, que seria um segundo corpo, e esse corpo faz a ligação dessa matéria com tudo o que está em outras dimensões, né? Nessas nossas outras dimensões, as dimensões do eu. Logo em seguida, nós temos 2 corpos importantes que atuam muito no nível do ego, que é o corpo astral, emocional e o corpo mental inferior, que é essa consciência nossa que pensa aqui. Então, disso tudo, esses 4 corpos iniciais são os corpos em que nós acessamos. Já tem o primeiro que tem a ver com a matéria e os outros 3, o etérico, o astral e o mental inferior, eles já estão nesse nível espiritual já sutilmente atuando em nós. Depois nós temos mais 3 corpos que são o mental superior, o búdico e o átmico, que é o maior de todos. Então o átmico é esse que tem toda essa essência, todo esse potencial que temos dentro de nós, o potencial da perfeição, o potencial da harmonia, o potencial de ver uma realidade muito superior da que vemos hoje. Hoje nós conseguimos acessar só até o 4º corpo, basicamente, né? Até o mental inferior, que é esse nosso pensar. Mas como é que nós podemos acessar os outros 3 corpos superiores, ou seja, existir em outras dimensões ou fazer essa conexão com esse eu superior, esse eu essencial, para que possamos ver aqui a realidade bem acima do que nós vemos. E é justamente sobre isso, nós vamos falar dessas camadas de existência, dessas camadas de realidade. Por que que um mesmo evento que acontece para 2 pessoas, para uma é fatal, a pessoa se quebra por dentro, a pessoa tem muitas dificuldades de lidar aquilo e vira um grande trauma, e para outra já não, ela conseguiu crescer com aquilo, ir além daquilo, evoluir, aprender e melhorar na sua vida. Por que que existe essa diferença? Uma pessoa, aquela que está com o trauma daquilo que aconteceu, que não conseguiu administrar aquilo, o evento que aconteceu, ela tem muito menos ferramentas, ela tem muito mais dificuldades internas de lidar. A forma dela lidar com aquilo foi bem difícil e ela atuou normalmente com esses 4 corpos apenas, acessando poucos recursos. Essa pessoa aqui, que aprendeu, que conseguiu evoluir e ir além, ela conseguiu acessar mais dimensões de si mesmo, conseguiu acessar esse potencial interno com um grande cabedal de ferramentas e de recursos para que ela pudesse lidar melhor com aquela situação. E é disso que nós estamos falando, desses níveis, de conhecer, de conseguir subir. E eu sempre faço a analogia de um prédio com 20 andares. Então, quando eu estou no subsolo desse prédio e eu tento ver o horizonte, eu não consigo ver nada à minha frente, porque eu estou no subsolo. Se eu vou para o térreo desse prédio, eu consigo ver um horizonte um pouquinho mais adiante, né? Se for em São Paulo, o máximo que você consegue é ver até o prédio do vizinho, do outro lado da rua. Mas se eu subir no primeiro andar, o meu horizonte começa a aumentar. Se eu subir no segundo, o meu horizonte é um pouco maior. Se eu subir no 20º andar, eu vou ver todo o horizonte. Fazendo uma analogia dos recursos internos que nós temos para lidarmos com situações difíceis. Então, essa pessoa com trauma, com dificuldades, ela está no subsolo. Ela não consegue enxergar nada além.
né? E é isso que nós vamos ver. Por que que eu não consigo enxergar além? Por que que eu não consigo dar um passo para superar essa dificuldade? Agora, quem vai subindo e alcança níveis mais altos tem mais recursos. Esse horizonte, ele consegue ver a situação inteira, né? E com isso, então, ele tem muito mais condições de lidar com aquele trauma, e aquele trauma acaba não se tornando um trauma, mas acaba se tornando uma coisa mais leve. Isso é basicamente o que nós vamos tentar entender neste curso. Nós somos seres transcendentes por natureza. Não adianta você dizer que você vai se conformar com a sua vida de hoje, com a realidade que nós vivenciamos. Todos nós temos um ímpeto interior natural de ir além. O homem, ele sempre evoluiu, sempre buscou aquilo que está um pouco além de si mesmo. Então ele evoluiu em todos os campos do ser humano, em todas as áreas. Nós sempre queremos mais, procuramos mais e temos essa ambição de transcender o nosso conhecimento, transcender aquilo que somos, aonde estamos e tudo mais. Esse ímpeto de transcendência está em todo ser. Por isso que eu coloquei aí essa estátua da melancolia com um grande buraco, né, no tronco, que é um estado natural do ser humano de sempre querer ser mais. É o que chamamos de vir a ser, o que nós queremos nos tornar. Então somos seres incompletos, queremos alcançar essa essência que ainda não alcançamos. Da mesma maneira da estátua do Self-Made Man, que fala da autotransformação, sempre crescendo e evoluindo dentro da sua consciência. É natural que a gente queira se lapidar constantemente para alcançar esse estado de paz, esse estado de harmonia dentro de nós. Então, essa primeira parte do curso, as 3 primeiras aulas, nós vamos ver sobre o ego, né? Esse eu material. Eu chamo de ego porque é o termo mais adequado para compreendermos esse eu material. O ego, ele é uma das 3 partes, né, dessa tríade da mente humana que Freud definiu, e ele intermedia tudo o que está acontecendo dentro de mim, entre o superego e o id, que nós vamos ver isso em aula, e também intermedia tudo o que está acontecendo à minha volta, fora de mim. Ele sempre procura entender as minhas necessidades do id e do superego, procura entender as necessidades do mundo, tenta ver onde vai conseguir saciar essa sua necessidade, o que o mundo pode me oferecer, que situação eu preciso estar para que isso aconteça, e ele vai intermediando esse mundo de dentro, esse mundo de fora. Então, ele o tempo inteiro procura satisfazer essas necessidades de incompletude que nós temos internas. Com isso, ele vai usando ferramentas que ele acredita, né, que seja o suficiente para te proteger e te manter bem protegido nessa dimensão, nessa terceira dimensão. Ele sempre vai fazer um esforço. E nesse curso nós vamos ver então os níveis que o ego trabalha e como ele trabalha para você chegar às conclusões que você chega na sua vida, para você ter as atitudes que você tem na sua vida. Por que você age como você age? Por que você sente as coisas desse jeito? Por que você vê desse jeito? Vamos ver nesse curso os 3 níveis cognitivos de como nós percebemos e interpretamos a realidade. Vocês podem ver que um mesmo acontecimento falado por 2 pessoas diferentes, a visão vai ser totalmente diferente. Por que uma interpretou de um jeito e a outra interpretou de outro jeito? E é isso que nós vamos compreender. Então, esse ego, ele vai se utilizando de ferramentas, de mecanismos de defesa, do inconsciente, das sombras, das crenças, de todo um cabedal de informações para administrar o que está acontecendo. Ele vai simular tudo o que está acontecendo fora, criar um modelo interno com base nessas informações que nós temos da nossa existência, das nossas experiências, e ele vai chegar a conclusões baseado nisso. Então, essa criação de modelo
que vai diferenciando de uma pessoa para outra. Como que eu criei um modelo diferente da interpretação do que outro está interpretando de maneira totalmente diferente? E a gente percebendo todos os mecanismos que o ego se utiliza para chegar a conclusões, para que você sinta o que você sente, para que você pense o que você pensa e faça o que você faz, né? Entendendo tudo isso, nós podemos muito melhorar. Então, essas 3 primeiras aulas vai tratar dessa base de informações, programas emocionais da infância, vai tratar das crenças que são limitantes, vai perceber os mecanismos de defesa que nós utilizamos, para que a gente possa ter mais condições de lidar com as nossas deficiências, de lidar com os limites, de estar no subsolo o tempo todo quando situações ruins acontecem na nossa vida. Vocês podem ver aí que eu coloquei sobre a estrutura, né, do ego ou de toda a nossa informação do eu, consciência aqui nessa terceira dimensão. Nós vemos aí um iceberg, né, que representa muito bem como é que funciona a nossa mente. Nós temos uma pequeníssima parte acima da superfície da água que nós conseguimos perceber. E temos a grande maioria abaixo da água, do nível da água, que nós não conseguimos ver. Por isso, vamos estudar toda a estrutura das informações que eu já comentei e como nós processamos essas informações, para que a gente consiga ter pensamentos mais profundos, consiga administrar melhor, ter pensamentos mais complexos, para que a gente chegue a conclusões mais adequadas para a nossa vida. Uma coisa é certa, uma pessoa que tem paz e harmonia dentro de si, ela consegue ter pensamentos muito mais profundos e bem mais complexos. Ao contrário do que hoje as pessoas, da maneira como as pessoas hoje decidem, elas são rasas, são reativas, altamente, né, rápidas, elas nem esperam a coisa terminar, elas já estão se protegendo, já estão se defendendo, e isso só aumenta a violência, aumenta o mal-estar e dificulta muito as nossas relações. Percebendo isso, nós vamos conseguir entrar no mental superior, perceber recursos maiores dentro desse mental superior, para que a gente possa lidar com tudo isso. Nós temos essa mente do ego, que é uma fábrica de pensamentos constantes. Sabe aquela vozinha que incessante? Não, mas você precisa se preocupar com isso. Não, mas você precisa fazer aquilo. Meu Deus, se não gostarem de mim, nossa, eu posso falhar. Meu Deus, eu estou com medo, paralisei, estou procrastinando. Então, aquela vozinha que fica enlouquecida dentro de nós. Essa é essa fábrica de pensamentos da estrutura da nossa psique, que foi feita para pensar. Essa mente é uma mente pensante incessante, mas ela não representa o eu essencial, como eu já coloquei. O eu, alma, consciência, ser que pode administrar essa cabeça pensante. Muitas vezes nós acreditamos que essa mente que não para de falar seja a mente verdadeira, seja quem somos de verdade. E a maior parte da humanidade faz com que a sua mente se torne a sua grande verdade. E eu sempre falo, duvide muito da sua mente, principalmente se ela for altamente conflituosa. É sinal que ela está sem recursos, é sinal que ela está rasa, que ela não está conseguindo aprofundar-se para compreender o que de fato está acontecendo dentro de você e o que você pode fazer. No curso, nós vamos ter ferramentas para começar a nos distanciarmos dessa mente pensante que não cessa, para que a gente aprenda, né, observando, aprenda a entender que a mente ela foi feita para ficar pensando o tempo todo, mas que eu posso, esse eu essência, posso administrar esses pensamentos, acalmando o meu ego, dizendo para ele, explicando a situação, dando recursos para que ele possa administrar melhor esses pensamentos, essas conclusões que nós chegamos na vida. Isso é muito importante, porque o ego ele só tem duas grandes funções, que é identificação, é o apego àquilo que ele se sente bem, ou seja, o apego ao prazer, aquilo que dá segurança a ele,
e ele também afasta tudo aquilo que dá desprazer. Ele tem essas duas grandes funções. E ele, tudo que dá desprazer, ele vai rejeitar, ele vai reagir, ele vai brigar, discutir, se afastar, enfim. Ele vai começar a construir esse sistema de ou apego ou repulsa. E isso é muito pouco. Nós precisamos compreender melhor essas ferramentas. Para isso, vamos aprender a nos distanciarmos dessa vozinha que não fica quieta e como administrar essa voz. Vamos entender que existe um eu em essência que vai ter que administrar essa mente pensante de melhor forma. E no curso nós vamos ver quais são as consequências desse pensar ou de forma rasa ou de forma profunda. E com isso vamos estudar uma ciência que veio desde 1970, então há 50 anos mais ou menos, que se estuda a PNI, que é psico, neuro, endócrino, imunologia. Deve ser a maior palavra que nós temos aqui, mas ela trabalha com a psique, mais a parte neurológica, mais a endócrina e mais a imunológica. Vamos ver como é que as coisas se ligam, como que um pensamento meu começa a transformar em química no meu corpo tudo aquilo que eu pensei. Essa ciência fala disso. Como é que eu transformo um pensamento em um sentimento, um pensamento em química? Porque eu falo que a mente é feita para pensar, mas o corpo é feito para sentir. E ele vai sentir exatamente o que eu pensar. Então, essa conexão, vamos ver os traços dessa conexão. Níveis de comprometimento em sistemas e órgãos do nosso corpo quando pensamos de determinada forma. Aí vamos ver então as doenças que estão ligadas a isso tudo. Vocês podem ver aí nesse esquema, no sistema límbico, que é o sistema emocional, através de uma glândula importante do hipotálamo, desse órgão importante, nós vamos nos ligar a todos os sistemas do corpo, todo o sistema imunológico, o sistema nervoso autônomo, o sistema endócrino, né, de todos os nossos hormônios. Utilizando o quê? Dessa base de dados que o ego sempre se utiliza, das crenças, dos vícios, dos hábitos, das nossas experiências pessoais, de como nós assimilamos e administramos essas experiências. E baseados nisso, então, vocês veem aí o desenho, né, do cérebro, do sistema límbico e de tudo que ela vai influenciando, ela começa a influenciar na pressão, no ritmo cardíaco, sanguíneo, na respiração, todas as vísceras, ela começa a influenciar no estômago, no intestino, e aí nós vamos vendo as consequências. Nós vamos ver no curso que existem níveis de comprometimento. Então, conforme eu tenho determinadas doenças, eu vou vendo a tendência de pensamentos que eu tenho. Então, se eu tenho um padrão de crenças, eu vou gerar um padrão de comportamentos dentro dessa crença, como eu já falei, e as doenças físicas correlatas a isso. Então, um exemplo aí, quem tem fibromialgia, que hoje é uma coisa muito comum, principalmente em mulheres, e existe até um motivo para ter muito em mulheres a fibromialgia, que tem a ver com a forma como a mulher administra as situações, a forma como ela consegue perceber o que está acontecendo. Então, a pessoa com fibro, ela tem uma tendência de crenças e de raciocínio, de catastrofismo, ou de vitimismo, ou de culpa. Culpa é uma das mais importantes que nós vemos aí nesse tipo de doença da fibromialgia. Então, nesse sistema que eu coloquei aqui, de começar no sistema emocional e acabar até no sistema imunológico, tem a ver com isso. Como é que o que eu pensei gerou essa química para inflamar as minhas juntas, para me dar dor de estômago, seja lá qual for o seu problema. A depressão, que é uma forma de defesa do ego, ele paralisa a mente, né, retrocede e começa a andar bem devagar para processar. Quando a coisa está demais, quando as emoções são muito acima daquilo que eu consigo administrar. Isso é depressão. Então eu vou paralisando e eu não quero mais sentir. Eu me nego a sentir. Isso é depressão.
Por quê? Porque eu não consigo sentir e administrar tudo que eu estou sentindo, ou seja, a química do meu corpo está sendo demais para mim, porque os meus pensamentos estão excessivos também e eu não estou administrando. Vamos fazer essa ligação do pânico, da mesma coisa, da insegurança, da ansiedade que vai escalonando, das doenças autoimunes, que aí já tem sistemas, todo o sistema já imunológico já está alterado, o endócrino já está alterado, que começa o corpo a se atacar nas doenças autoimunes, e nós vamos vendo que isso está comprometido por sistemas muito superiores de identidade, de não saber quem é, de não seguir os seus valores e etc, etc. Então vamos fazer essa ligação desse ego, como ele pensa e como o meu corpo reage a tudo isso de forma química. Nós vamos ter, então estou falando da primeira parte aí, 9 meses de estudo com 9 módulos online para que vocês possam ver as 22 horas de gravação que nós temos desse curso, que já está totalmente disponível para quem começar, né? Assim que adquirir o curso, já pode assistir as 22 horas, mas nós temos também as mentorias, que eu estarei ao vivo com as pessoas para que possamos colocar na prática, fazer exercícios, ver as dificuldades que as pessoas têm, as dúvidas, o que é muito bom, porque enriquece muito, eu consigo ver o caso de cada pessoa, ver o que ela pode fazer para melhorar naquela situação que ela não consegue resolver. E nós teremos sempre no primeiro sábado de cada mês, das 10 da manhã até meio-dia. Então teremos 2 horas de monitoria, que também ficarão gravadas para quem tiver com esse módulo de mentoria, tá? Para que a gente possa fazer todo esse composê e entender tudo isso que eu estou sugerindo para vocês, né? Então vocês podem até olhar aí o site circuloescola.com e se inscrever nessa nossa grande aventura e viagem. Vai começar dia 8 de março isso. E nós temos o curso em 2 modalidades. Então vocês vão ver o fundamental ou um completo. Fundamental é esse que eu comentei, das 22 horas gravadas, com apostila, com acesso a todos os exercícios, apoio pedagógico e etc, etc. Agora nós temos um módulo completo que, além das 22 horas, nós temos mais 18 horas onde eu estarei presente ao vivo para poder, então, tirar todas as suas dúvidas, fazer mais exercícios, incluir coisas mais modernas ali que possam ajudar dentro da dificuldade que o grupo apresentar. Você pode escolher uma dessas 2 modalidades. Bom, visto essa parte do ego, que é a primeira parte do curso, nós teremos mais outras 3 aulas onde nós veremos o eu espiritual, que é a segunda parte. Esse eu espiritual tem a ver com todo o sistema energético ligado à matéria, né? O que nós vamos ver? O processo evolutivo. Vocês podem ver aí que eu coloquei um gráficozinho onde nós temos o inconsciente, temos o superconsciente, né? Que é o vir a ser. Então, de onde eu vim no meu passado, para onde eu vou, onde eu quero chegar, né? No meio dos dois, nós temos o ego. O ego é esse eu de hoje, né? Como é que eu faço hoje usar do meu passado de maneira adequada, trazer o meu futuro para o presente, para que eu seja hoje o que eu quero ser, esse vir a ser, para que eu seja completo e pleno. E eu coloquei aí do ladinho de novo aqueles 7 corpos, para entendermos que nós temos que alcançar sim os corpos búdico e átmico de maneira diária. A todo momento eu consigo perceber no 20º andar, como eu já comentei. Em qualquer situação, da mais simples à mais complexa, se eu estiver conectado com esse meu corpo superior, eu consigo tomar decisões e viver a minha vida de maneira muito mais tranquila. Vocês podem ver que o inconsciente aí ele está enorme, não é? Ele é grande. Por quê? Porque a maior parte de mim eu não sei, não conheço quem eu sou, não conheço minhas sombras, não conheço meus medos, não conheço muitos traumas que eu tenho ali, que eu não trabalho, que eu vou só escondendo no inconsciente, muitas dificuldades, mas também tenho muito potencial, muitas habilidades que estão lá e eu também desconheço.
A ideia do curso é começar a trazer esse inconsciente mais para o consciente, ou seja, mais para o ego, entender o que existe aquilo tudo dentro de nós, para que esse inconsciente não seja tão inconsciente assim, para que ele comece a diminuir e com essa condição de eu saber exatamente quem eu sou, onde eu estou e tudo mais, eu posso começar a me inspirar e a trazer o vir a ser, ou seja, o futuro para o momento presente. Falar, olha, eu estou aqui, mas isso tudo eu não quero, tem isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, e eu faço todo esse conhecimento valer a pena, porque eu trago, olha, quem eu gostaria de ser. Aí o eu espiritual começa a trazer toda aquela inspiração, aquele potencial, aquela essência dentro de mim, para que eu possa ir transformando todas essas informações naquilo que eu quero vir a ser. Esse caminho é um caminho natural. Então, vamos supor que eu queira deixar de falar mentira. Vamos supor que essa seja uma fala, olha, eu quero ser um ser verdadeiro, eu quero ser um ser autêntico e transparente. Mas hoje eu minto, eu tenho muito medo de enfrentar pessoas, de enfrentar situações, e pelo medo que eu tenho, eu minto. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse vir a ser, falar, não, é mais ético, né? Eu preciso me esforçar. O meu ego começa a dizer, não, eu vou ter coragem, nem que isso dê dor de cabeça, nem que eu me prejudique com essa verdade, mas eu quero ser verdadeiro. Me comprometo com isso, então o ego, que é o hoje, ele vai fazer um esforço para sempre falar a verdade. Chega uma hora que você vai enfrentando tanto essa dificuldade que ela começa a se transformar em coisa simples. E quando você transformar em coisa simples, ele, bum, ele vai para o inconsciente, mas ele já vai transformado, ou seja, ele vira um hábito. Tudo que vai para o inconsciente se transforma num hábito, mas um hábito mais positivo. Então nós temos sempre isso. Eu estou aqui no hoje, busco o que eu quero para mim, me esforço para melhorar e levo para o meu inconsciente se transformando numa conquista da alma. Ou seja, o meu inconsciente começa a se banhar de coisas muito mais elevadas. É quando eu consigo subir nos andares daquele prédio, transformando hábitos ruins em hábitos muito bons. Nós vamos ver bastante disso de hábitos. Então, na escala da consciência, quando falamos desse ser espiritual, David Hawkins, que eu uso muito a tabela dele, porque ele é um grande cientista, ficou 30 anos fazendo toda essa pesquisa de como associar as nossas emoções ao nosso nível de evolução, né? Nesses andares todos. Ele começou a falar muito sobre níveis de realidade, porque a realidade é como se fosse camadas, layers que nós temos, e cada um vê a realidade diante daquilo que pensa e sente. Então, ele coloca que nós temos 3 níveis de consciência nesse processo evolutivo espiritual. O nível espiritual, que é o mais alto, o nível de moral e ética, onde estamos atualmente hoje, nesse intermediário, e o nível mais baixo, que é o nível do medo, da apatia e desesperança. E ele associa isso, vocês podem ver aí no gráfico, a algumas emoções. Ele associa que a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e o medo são aquele subsolo que eu comentei. A pessoa não consegue sair daquilo, ela sofre demais, é um nível que está muito vulnerável a tudo que acontece fora. O dia dela depende muito do que acontecer para que ela se sinta feliz ou infeliz, ou seja, é muito sofrimento, é muita restrição. Depois a pessoa que sai desse nível de apatia, ela entra no nível de desejo, de raiva e de orgulho, que são emoções que nos levam um pouco mais adiante. Então, ela já leva a ação, eu quero resolver, eu mereço, eu quero, eu desejo. E isso tudo já é melhor do que não querer nada, né? Mas é um nível que eles chamam de moral e ética, onde nós começamos a ter força evolutiva e espiritual para avançarmos. É onde está muito o ego, né, das pessoas. Hoje é onde o planeta está, nesse nível, né?
já consigo ver que existe o outro, já consigo pensar um pouco no outro, começo a ver a vida já não tanto quanto um peso, mas ela começa a ser um desafio interessante. Tenho esperança, daí o desejo, né? Quem tem desejo tem esperança, e começa um início de despertar dessa consciência. Ele já começa a subir no primeiro, no segundo, no terceiro andar. E tem o terceiro nível, que é a partir dali, que é o turning point, que ele fala da coragem. Eu começo a vivenciar o terceiro nível de consciência, que é o mais expandido de todos, quando eu consigo chegar até o 20º andar e sofrer muito menos. Aqui a vida começa a ter propósito, começa a ter sentido. Eu começo a ser proativo no mundo, eu me sinto responsável pelo mundo, não no sentido de sacrifício, mas no sentido de me sentir um com o todo. Então ali tem várias emoções que representam isso, que é a neutralidade, ou seja, não ter preconceitos, né? Começa aí, que é um nível que a gente precisa alcançar, aceita a diversidade tranquilamente, é disposto na vida, aceita muito mais o que é a própria pessoa, ou o que é o mundo, ou as situações. A razão começa a funcionar muito mais, o amor, a alegria, a paz, até chegar à iluminação, que é o 20º andar, né, que é o termo que ele utiliza de iluminação. Nós vemos que esses 3 níveis vão aumentando a sua capacidade de sofrer menos, ou seja, maior plenitude, maior alegria. E é disso que nós estamos falando em expansão. Acessar o divino em nós, acessar essa essência em nós e ver níveis de realidade superiores. Então, uma pessoa que é muito restrita, né, no nível dela de emoções e de pensamentos, ela não vai conseguir ver uma realidade linda e maravilhosa. É como você vê uma pessoa em depressão quando ela está numa paisagem divina, numa festa, numa alegria, numa amorosidade. A pessoa em depressão ela não consegue sentir nada. Estados de consciência e níveis de realidade estão totalmente associados. Eu não consigo ver uma realidade superior se eu não tiver em estados de consciência superiores. Então vamos conseguir fazer essa analogia durante o curso, nesses módulos do eu espiritual. E aqui vocês veem que o nível de percepção está dependendo demais dos paradigmas de cada pessoa. Então tem alguns princípios que vão nos dirigindo para entender se nós somos mais limitados ou não, e que eu vou falar muito mais durante o curso. Então, por exemplo, ali a gente vê a realidade reduzida, como se fosse um funil, né? Eu começo a ver a vida, ela é desse tamanho, mas eu começo a ver a vida deste tamanhinho, né? É quando eu vejo as realidades mais sofridas, né, em camadas mais inferiores de consciência. Se eu, por exemplo, tiver esses 3 itens que eu coloquei aqui, a permanência ou a impermanência, então se eu me mantenho no que é impermanente, ou seja, aquilo que podem tirar de mim, aquilo que não perdura, vamos falar, né, em termos de eternidade, que é meu e ninguém tira, né? Então se a pessoa ela não está ligada ao permanente, mas sim ligada ao impermanente, ou seja, estou ligada ao dinheiro que tenho para ser feliz, ao status que eu tenho para ser feliz, ao poder que eu tenho, às pessoas me amarem ou não, me aceitarem ou não, né? Então, quando eu estou vulnerável a tudo que está acontecendo à minha volta, eu começo a sofrer. Minha realidade vai se reduzindo. Minha autoestima, minha autoimagem, minha insegurança, minha procrastinação, vai começando tudo a reduzir a minha realidade. Se eu tenho desesperança ou esperança. Esse também é um princípio muito importante de estados de consciência e níveis de realidade. Se eu consigo perceber as coisas com maior esperança, no sentido de, não, eu tenho condições para fazer isso, eu confio em mim, eu vou alcançar, eu sei os meios para isso e etc., a pessoa ela consegue ver realidades superiores. Mas e a pessoa que tem desesperança? Ela simplesmente desiste. Ela é apática, ela não consegue ver uma realidade melhor. E um outro princípio muito importante que fala, né, um paradigma, na verdade, que fala desse nível de percepção é do ego individualista. A pessoa que ela se sente só
eu vou fazer por mim e deixo o povo se virar, não quero nem saber de ninguém, ela não ajuda ninguém, ela não está preocupada com ninguém, ela não se conecta com as pessoas e não se compromete também com o bem-estar geral, seja esse outro um hominal, um vegetal, um mineral, né, um animal, não importa o cosmos, não importa, essa sensação de unidade, essa sensação de que se eu jogar um papelzinho de bala no chão, eu estou influenciando o planeta, eu estou prejudicando as pessoas, estou prejudicando o ambiente, estou prejudicando tudo. Então, essa pessoa, quanto mais egoísta ela for, quanto mais ela fizer só para si, quanto mais ela não se conectar e não perceber o outro, mais a realidade dela será restrita. Então nós vamos ver esses princípios ou esses paradigmas que dificultam de vermos realidades maiores. Como eu coloquei aqui, uma realidade ampliada significa você melhorar esses paradigmas que foram colocados. E falando nesse eu espiritual, estamos falando em sistemas energéticos e vamos ver então uma aula só sobre chakras. Vou colocar como esses sistemas energéticos funcionam ligando o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual, aos nossos corpos espirituais. Como que acontece essa troca de informações que vem de lá, que vem de cá, né? Como os meus chakras superiores podem acessar os nossos corpos átmico, búdico, né, do mental superior. E esses chakras inferiores que se conectam aos corpos mais densos, né, que são os nossos 4 corpos que nós vemos aqui, inferiores. De que maneira eu posso fazer com que esses sistemas energéticos se equilibrem e eu consiga subir, me elevar? Então eu vou fazer sempre uma analogia de amarrando tudo que eu venho trazendo, né, das emoções, dos níveis do ego, dos níveis de realidade. Como é que eu amarro isso no sistema energético? Como é que eu consigo superar as minhas deficiências que estão aqui nos 3 chakras, os maiores, vamos dizer, porque tem muito mais, mas esses 3 maiores e inferiores, como é que eu consigo fazer com que eles se superem e consigam subir e fazer com que a gente se conecte com o eu essencial? E aí eu falo dos níveis de apego, né? Lembra que eu falei que o ego, ele se apega ou ele repulsa? Quanto mais apegado eu estou em níveis mais densos, vamos dizer assim, ou inferiores, né, de consciência, mais difícil será eu acessar os corpos superiores. E para que eu possa superar, eu tenho que exercer sempre um sistema de desapego. Desapego de um nível para que eu possa subir para o outro nível. Então eu vou falar sobre isso, como eu supero um nível para conseguir subir para outros níveis e assim então me conectar com realidades superiores. Então é uma aula extremamente interessante que eu adoro falar sobre ela, mas como é que eu me mantenho? Então a minha energia está onde está o meu foco, a minha atenção. Então onde está a minha atenção que faz com que eu vivencie situações difíceis e doloridas? E vamos entender esse foco, essa atenção, esse apego a determinados níveis de realidade. Como é que eu posso focar em coisas mais adequadas para que eu possa subir nesses sistemas energéticos e equilibrar todos os meus chakras? Para isso também nós vamos falar de mediunidade e paranormalidade. É todo um sistema de entender a pineal, né? E não é um sistema religioso, tá? É um sistema natural que todo ser humano tem. Glândula pineal, todo mundo tem. Como é que ela trabalha dentro de nós? Quais são as suas funções físicas, biológicas e quais são as suas funções espirituais? Espirituais no sentido de se conectar com realidades que não estão na terceira dimensão. A paranormalidade é esse sistema, a mediunidade também é esse sistema. Vendo que mediunidade é
eu estou em conexão com outras consciências, em outros níveis, em outras dimensões, e a paranormalidade fazendo todas essas percepções extrasensoriais que nós temos já em condições em potência. Muita gente sofre porque tem processos mediúnicos e paranormais. E por que isso está ligado ao autoconhecimento? Qual que é o vínculo disso tudo? É o seguinte, eu na clínica atendo muita gente que tem uma mediunidade e desconhece, não sabe o que fazer com aquilo, mas ela na verdade está atraindo certas consciências, por exemplo, sofredoras. A pessoa está bem, de repente ela começa a chorar, vem uma depressão, vem uma tristeza e ela não entende o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque ela não entende desse vínculo mediúnico, desse processo mediúnico. Ela não sabe que aquilo não é dela. Lógico, em parte é, e a gente vai ver isso no curso. A pessoa tem, por exemplo, uma tendência à depressão ou à tristeza. Porém, o que é nota 1 ou 2 vai para a nota 3, 4, 5, 10 de 1 a 10, né? Por quê? Porque se aproximou uma consciência e como ela já acha que ela é uma pessoa triste, de repente ela fica muito triste, mas ela não tem motivo aparente para isso. Então nós vamos perceber o que é nosso e o que não é nosso, e isso é importante, no autoconhecimento é essencial. E a paranormalidade, como é que é? A paranormalidade é quando nós, por exemplo, entramos num ambiente, começamos a passar mal naquele ambiente, porque nós fazemos leituras, né, além dos sentidos, são parasentidos. Se eu tenho 5 sentidos aqui na Terra, né, que nós vivenciamos, nós temos os 5 sentidos lendo outras dimensões. Então eu consigo ver além, eu consigo sentir além, né, tato, olfato, paladar, e eu consigo ouvir além, então fica tudo tudo over. E isso dificulta demais de eu processar as informações. Imagina, a gente já consegue processar milhões de informações que entram a cada segundo nos nossos 5 sentidos, dobre isso nos parasentidos. Então a pessoa fica então são pessoas que têm um excesso de energia, pessoas que ficam mal sem saber por quê, depois que entrou em certo local ou falou com certa pessoa. Então nós vamos ver isso, como é que eu separo aquilo que é meu daquilo que não é meu, e aí está muito ligado ao saudável e ao patológico do autoconhecimento. E por fim nós entramos na última etapa, que é o eu essencial. Então, nas 3 últimas aulas, nós vamos ver esse eu em essência, né? Como nós já viemos construindo desde a primeira aula, né? O ego, perceber as dinâmicas, todos os processos energéticos e espirituais. E eu entro então e falo, tá bom, então agora está na hora de eu me conectar com o meu melhor, com os corpos superiores, como eu coloquei aqui. Essa conexão com o eu profundo, esse eu que faz eu me sentir mais pleno, mais harmônico, mais feliz, independente do que está acontecendo fora. Nós precisamos entender isso. Não que vamos ser apáticos diante da dor ou da dificuldade alheia, ou então viver no mundo de Poliana, não é nada disso. Eu vou perceber tudo e conseguir administrar melhor tudo o que está acontecendo. Essa é a conexão com o eu profundo. E nós vamos ver então como o cérebro ele pode se transformar, pegando aquela mente pensante que eu coloquei no começo, que é incessante, que não para, que deixa a gente maluco. Como é que eu posso transformar o meu cérebro para que ele crie uma realidade, ou que eu consiga perceber realidades superiores, em camadas bem superiores? Então vamos ver os recursos que nós já temos prontos dentro do nosso cérebro, que podemos usar a nosso favor. Ver o poder da mente subconsciente. Então eu sempre falo, precisamos ouvir o que o nosso inconsciente está dizendo, e ele fala muito, só que as pessoas não estão conectadas com o seu inconsciente. Por isso que elas não percebem tanto as dificuldades
quanto a conexão com o eu superior, porque é através do inconsciente que nós conseguimos essa conexão com o eu superior, porque é ele, de fato, que está administrando a nossa vida, né? É ele que toma as decisões de fato. Como que ele consegue acessar isso? Quando nós vemos estados de consciência, que nós vamos abordar no curso, ou seja, as ondas cerebrais, nós vamos perceber que quando estamos num estado delta, por exemplo, que é o estado mais lento, né, de cerebral, né, de ondas cerebrais, é o estado onde praticamente estamos em coma, né, e que toda noite, quando dormimos, entramos nesse estado delta em algum momento. Esse estado é o estado da cura. Esse estado é o estado que se conecta com o eu superior. Falando nos termos orientais, o Dharma, que ele é todo esse cabedal de informações que nós temos, que estrutura a nossa existência. Ali estão as respostas. Então, nesse estado delta, eu deixo o meu corpo de lado, pensamentos de lado, sentimentos de lado, eu deixo de ser a Margarete e eu me torno todo. É nesse momento que eu consigo acessar os meus corpos superiores, que eu consigo acessar respostas. Isso são recursos que nós temos e que nós pouco utilizamos. Então, nós vamos explorar também esses recursos. O livre-arbítrio, ou seja, o uso do meu livre-arbítrio de verdade, porque hoje, quando você deixa o ego decidir ser muito reativo, ou esses traumas que estão no inconsciente vão decidindo de forma arbitrária, você fala assim, eu não queria brigar, mas quando eu vejo, eu estou brigando. Eu não queria fumar, mas quando eu vejo, eu estou fumando, né? Dos hábitos, dos vícios e as tendências. Nós não usamos do livre-arbítrio, nós não usamos. Mas podemos voltar, começar a aprender a usar o livre-arbítrio. Então, eu vou falar cientificamente como o livre-arbítrio pode ser usado. Ele tem sim 100 milissegundos antes do inconsciente decidir, ele tem 100 milissegundos de liberdade de dizer: não, não vou fumar, eu não quero isso para mim. Não, eu não vou brigar, não, eu não vou comer aquele brigadeiro que eu tenho sempre vontade de comer. Por quê? Porque ele não faz bem para mim. Então, eu tenho condições de usar do livre-arbítrio de verdade. Esse é um recurso que nós vamos ver nesse eu essencial. Vamos falar sobre hábitos e vícios, ou seja, como eu consigo transformar meus hábitos e meus vícios em coisas mais positivas. Por que eles existem? Eu vou ver que os vícios e os hábitos, eles estão, na verdade, escondendo uma grande pressão psíquica dentro de mim. Porque é isso que eles são, uma válvula de escape de pressões internas que eu não consigo administrar. Então, se percebermos essas pressões internas e darmos soluções mais adequadas, nós sim conseguimos trabalhar hábitos e conseguimos trabalhar vícios. Tudo vai depender de saber e de se comprometer com isso. São esses recursos para criar uma nova realidade dentro de nós. Para quê? Para que a gente possa se conectar com a essência que eu coloquei aí do lago profundo, né? O eu profundo é como se fosse o fundo de um lago. Ele é silencioso, ele é tranquilo, ele é sereno, ele sabe onde quer chegar, ele sabe como chegar lá, porque ele vê tudo e ele está tranquilo. Diferente do ego que está lá na superfície, como se fosse um mar revolto, com vento, com chuva, com ondas, fica aquela loucura lá em cima. Isso aqui é o ego. O fundo do lago é o eu pleno, é o eu superior, é o eu essencial. E é ali que a gente quer chegar. Como é que eu me conecto com esse eu essencial no fundo do lago, sentindo essa placidez do silêncio, da serenidade, que é ver no 20º andar, como eu coloquei. Isso tudo para fechar com o eu do futuro, ou seja, quem eu quero de fato me tornar. Qual é o meu propósito? Lógico que eu sempre falo que o grande propósito e missão da nossa vida é sermos mais humanos.
é sermos mais evoluídos em consciência e em espírito. Como é que eu posso, então, me conectar com esse eu do vir a ser, né? Desse superconsciente? Como é que eu consigo trazer esse eu para o momento presente? Dando um sentido para a minha vida, tendo um propósito, ou seja, tudo que eu faço me leva para onde eu quero chegar. E a gente precisa trazer esse eu do futuro para agora. Se eu não me comprometer agora, eu não vou nunca chegar onde eu quero. Então, o futuro não é algo que está lá longe. O futuro é algo que está aqui no presente, neste momento, neste instante. Como é que eu faço para que hoje a minha vida seja totalmente ligada aos meus valores, aos meus princípios, aquilo que é importante para mim, aquilo que me representa? Que nós vemos essa sede nas pessoas de fazerem coisas que têm sentido com aquilo que ela é, com aquilo que ela acredita. Amarrando tudo, amarrando desde a primeira aula, para que eu chegue aonde eu quero chegar, ser quem eu quero ser. Bom, então eu já discorri aqui tudo o que nós vamos ver, né, lógico, em linhas gerais, nestes 9 módulos, nessas 9 aulas, que você vai poder ter acesso imediato assim que você adquirir esse curso. E vamos ver então as práticas junto com as mentorias para quem tiver a versão completa deste curso. O mais importante de tudo é entender que o objetivo real e profundo do curso é fazer com que você tenha um caminho a seguir. Como eu chego da onde eu estou e como eu alcanço o eu que eu quero alcançar. Mas, de qualquer forma, é um curso para a vida inteira. É um curso que você vai ter como base e estrutura para que você caminhe na sua vida alcançando o que você quer alcançar. É como se fosse um mapa, para que você entenda como começar, da onde começar, como transformar e como alcançar e se tornar essa pessoa que você tanto quer se tornar. Muito bem, então agora nós vamos às perguntas e respostas. Esse curso é direcionado para as pessoas que têm uma ambição interior de ser mais. Uma pessoa que concebe que nós não somos só matéria, mas que nós somos seres transcendentes. Que você quer acessar e conhecer tudo o que você é, né? Além da matéria. Que você faça a ligação desses três níveis que nós temos aqui. Que você quer alcançar paz, você quer alcançar plenitude, é para a pessoa que quer alcançar a harmonia interior, para uma pessoa que quer ver toda essa maluquice que é o mundo, mas ainda assim ser feliz, ainda assim se encantar, ainda assim amar, ser feliz, ter boas relações. É para essa pessoa. Lógico, para quem faz terapia, isso pode dar uma base de aumentar muito os seus questionamentos internos. Então, conforme você for conhecendo o que é a mente, como ela funciona, qual é a estrutura, você vai poder virar para o seu terapeuta e falar assim: olha, mas é o seguinte, eu sinto que eu tenho um trauma que me trava, olha, eu percebi isso na minha vida, olha, quando eu penso, eu tenho um mecanismo de defesa, que é esse, que me dificulta, eu entendi que eu procrastino por causa disso, vamos explorar isso. Então, é um cabedal gigante de informações que vai ampliar muito a sua discussão com o terapeuta. Você vai conseguir se aprofundar com o terapeuta. O curso pode muito, porque no fundo, o problema dos nossos relacionamentos está em como eu administro, em como eu interpreto ou significo aquilo tudo que está acontecendo com as minhas relações. Então eu consigo sim
olhar para mim, perceber onde estão as minhas dificuldades, conseguir melhorar a minha comunicação em relação a isso, conseguir perceber aonde eu estou falhando, aonde o outro está falhando, conseguir administrar esses conflitos com as pessoas, com certeza. Ele vai terminar tendo condições de buscar a si mesmo com profundidade. Então, o curso ensina a pessoa a pensar com maior profundidade sobre tudo o que acontece. Com isso, lá no fim da jornada, ele vai ser uma pessoa menos reativa, ele vai parar para pensar muito mais, ele vai ter mais responsabilidade sobre si mesmo, vai sair do papel de vítima e vai entrar no papel de quem está produzindo a sua vida, transformando a sua vida naquilo que você quer que ela seja. As mentorias, elas trazem a prática do processo. Então, pessoas trazem os seus problemas. Fala, olha, eu entendi isso aqui da aula, mas eu não consigo pôr isso na prática. Como é que eu faço para fazer isso, esse link das coisas? Então a mentoria é muito gostosa por causa disso, porque eu consigo ver o problema e dar soluções, dar saídas. Olha, você vai ter que estudar isso, melhorar aquilo, perceba esse ponto de vista, melhore esse paradigma. Então eu vou colocando saídas e condições na prática daquela matéria que a pessoa está tentando sair sozinha e não consegue. Então é muito bom, a mentoria acaba se transformando nessa prática que a pessoa leva para a vida dela, fala assim, então tá, então é por aqui que eu vou seguir, então eu vou seguir para melhorar esse item. Então a gente consegue focar em problemas pontuais que a pessoa tem, né? E transformar isso em prática. Autoconhecimento e espiritualidade. Esse é o tema. Se você tem interesse em crescer, em ampliar a sua consciência, em conhecer mais de si mesmo, em conseguir administrar tudo isso, eu estou esperando você ir para as mentorias. Vai começar no dia 8 de março, a nossa primeira aula, às 10 horas da manhã até às 12 horas. Se você tiver mais alguma dúvida do curso, você pode buscar lá no site do circuloescola.com no atendimento. Eles vão tirar todas as suas dúvidas e vão ajudar você. E também espero que isso de alguma maneira já te ajude a ter guias de como você vai buscar o seu autoconhecimento. O meu intuito é aprofundar, é não ficarmos só no raso, sabe, daquela autoajuda que mexe só no comportamento. Não, eu quero ir mais fundo. Eu quero que a gente possa trabalhar toda a essência que temos dentro de nós, que nós possamos fazer isso. Então eu espero vocês lá na nossa primeira mentoria no dia 8 de março. Um abraço bem grande e até lá.